Olha só, aqui no programa a gente tem a presença de uma pessoa muito querida por várias pessoas que eu conheço. A Renata, tudo bem contigo? Tudo bem comigo e com você? Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Renata, a gente vai contar um pouquinho da tua história para as pessoas que estão em casa. Porque é uma história de... Seria superação para você? Seria também. Também? Também, é. Aprendizado, superação, Superação. entre outras coisas. Me conte uma coisa, quando você descobriu que tinha câncer? Eu descobri em 2018, em junho de 2018, bem no comecinho do ano. Faz um ano Isso, exatamente um ano e pouquinho atrás, eu descobri o câncer de mama. Uhum. Eu tinha 29 anos, uma filha de 1 ano, amamentava, e quando eu recebi o diagnóstico foi um baque, né? Um puxão de tapete, né? Vamos falar a verdade, né? E foi um processo bem... Difícil para você? Não posso dizer que foi difícil, ele foi um processo de luta e de aprendizado. Isso eu posso dizer. Foi difícil, sim. Nós não podemos dizer que não tem dificuldade em você passar por um tratamento como eu passei, um tratamento difícil, né? Pesado, com as químicas, com as rádios, né? Enfim, foi um tratamento pesado, mas ao mesmo tempo foi um tratamento que, da forma como eu consegui passar por ele foi um tratamento que me trouxe muito mais aprendizado, crescimento, me ajudou a superar algumas coisas que eu tinha na vida como dificuldades enormes e se tornaram pequenos problemas, né, diante daquele momento que eu estava vivendo, enfim, e foi um processo de crescimento pessoal. E aí, como é que você descobriu o câncer? Porque você falou que tem uma bebezinha, né? Ela estava com 1 aninho, né? Tinha acabado de completar 1 aninho. Isso, Você foi fazer exame, você sentiu alguma coisa diferente? Como que aconteceu o processo de você procurar um médico, por exemplo? Isso. Eu tinha, com 40 dias da minha bebê nascida, eu descobri um carocinho na mama. Ele era bem pequenininho, 1 por 1, né? Aí eu fiz um Você exame. mesmo fez o toque? Exato. Eu estava esvaziando a mama por conta da amamentação e descobri, e já fazendo o autoexame, né? E já descobri aquele carocinho. Então eu procurei a doutora Ana Paula e ela me pediu um exame de ultrassom da mama, no qual não deu nenhuma alteração, nada grave, não era para me preocupar, porque realmente não era nada grave naquele momento. Sim. Com o passar do tempo, com o passar dos meses, ele cresceu um pouquinho. Então foi quando eu fiquei um pouco, né, assustada. Cresceu, né? Alguma coisa tem de errado. Mas em nenhum momento me passou câncer pela cabeça, tá? Que fique bem claro que até eu receber o diagnóstico eu tinha certeza que eu não tinha câncer. Certo. Então eu imaginava que fosse alguma coisa relacionada a ducto entupido por conta da amamentação, alguma coisa assim, né? Era o que eu tinha na cabeça e eu não dei muita importância, exatamente, deixei as coisas irem. Quando ela estava com quase 1 ano, esse nódulo ele aumentou, né? De tamanho, de uma forma mais rápida. E volumosa, né? Então ele foi, quando eu diagnostiquei, ele tinha quase 5 centímetros por 5 centímetros. Aí eu procurei novamente a doutora, aí eu cheguei lá, ela já me encaminhou para um exame, uma core biopsy, né? Sim. E com muita agilidade, foi uma pessoa fantástica no meu caminho, mais um ser de luz que apareceu no meu caminho. Doutora Ana Paula Faller. Exatamente, incrível como ela sempre, né? Aqui no programa. Ela é fantástica. E aí ela já me encaminhou, assim, tipo uma pessoa que já foi me abrindo portas e me direcionando para as coisas com carinho, um cuidado, né, muito grande. Então ela me encaminhou para oncologia, no caso com a mastologista, Dr. Douglas. Sim. Inclusive hoje é dia do mastologista. Se você me permitir, claro, um abraço para os meus oncologistas, né, Dr. Douglas Saltal Gomes e Dr. Rodrigo Ferreira, e a minha nutricionista oncológica também, Ana Paula Galés, que eles são incríveis. Maravilhosos. Parabéns, vocês merecem todo o nosso reconhecimento. E outros oncologistas também, né? A gente não pode esquecer. Mas enfim, daí ali dentro de 30 dias eu fiz o estadiamento, né? Que são todos os exames, uma nova biópsia. Nesse período você teve que parar de dar mamar. Isso, exatamente. A primeira consulta que eu fiz com o Dr. Douglas, ele já me passou a orientação de que eu precisava tirar a amamentação por conta da quimioterapia, né? E porque o câncer ele era muito agressivo. Ele era um triplo negativo, infiltrativo e bem agressivo, né? E pelo tamanho também teríamos que
acelerar o processo, né? Sim. Aí foi a sua primeira quimio? Minha primeira quimioterapia, Essa foto da minha primeira aplicação lá no COP, no Centro de Oncologia. E aí, pra ti, como que foi essa primeira etapa, poderíamos dizer assim? Porque foi realmente difícil, como as pessoas falam? Você teve náusea, passou mal, tive várias reações adversas, né? Mas só que tudo foi muito controlado através da orientação, tanto da nutricionista, da Ana Paula, que ela tinha protocolos para mim passar por aquelas fases, né? Então, isso foi maravilhoso e eu sempre falo que você cuidar da alimentação, ter uma orientação nutricional para passar por essa fase é primordial, porque você tem como fugir, né, ou fazer o caminho ser mais leve através da sua alimentação, dos seus cuidados, né, para não sentir tanto. Mas eu tive reações, eu tive as náuseas, eu tive a queda do cabelo. A queda do cabelo, né? Inclusive, você falou assim, não, eu não vou nem esperar ele cair, vou raspar. Já fui lá e já tirei porque estava me incomodando aquela queda gradativa, que vai né? Aos poucos, aquilo era cabelo pela casa inteira, daí eu falei, não, e grudava nas roupas, não sei o que, eu falei, o negócio vai ser... E esse processo foi difícil para ti também, esse raspar o cabelo, como muita gente relata? Eu já estava numa fase do meu acompanhamento terapêutico com a Juliana, que eu já conseguia identificar esse processo como parte da minha cura, entendeu? Então, passar por esse processo era parte da minha cura. Era uma parte de aceitação isso, exatamente. Quando você aceita o tratamento oncológico, ele fica muito mais leve. A quimioterapia fica muito mais leve, a radioterapia também, a perca do cabelo, no caso daqueles que perdem, daqueles que não perdem, outros problemas que venham a ter, eles acabam sendo mais leves quando você consegue aceitar que isso vai te favorecer. E não, tipo, chego na quimioterapia, meu Deus, eu vim com uma quimioterapia, tá difícil, vai dar isso, vai dar aquilo, né? Então, quando você reverte essa história, né, você transforma ela é um trampolim. Né? Você vai indo para outras etapas. Para outras etapas e você precisa passar por elas da melhor maneira possível. Então, que seja aceitando elas para que elas te façam o que elas vieram fazer, o bem, né? Que elas façam o trabalho delas, né? Agora, me conte uma coisa, além disso, você fez alguns tratamentos, além do tradicional, quimioterapia, radioterapia, você fez também terapias alternativas ou complementares? Alternativas e complementares. Você acha que isso realmente te beneficiou em muitas situações? Totalmente. Foi o que me manteve estável, foi o que me manteve energeticamente forte, foi o que me auxiliou nos momentos em que eu me enfraquecia um pouquinho por conta daquele, né, do baque ali, da químio. Eu ia para o reiki, né, com a nossa amiga, ela estabilizava as minhas energias e a autocura. Eu acho que eu descobri assim que a cura principal está dentro de você, que é através talvez de uma terapia alternativa ou da sua fé, da sua confiança, do autoconhecimento, do que você transforma na sua vida que você vai encontrar. Então, quando eu conheci as terapias que me auxiliaram a aumentar a minha fé, a minha crença, me transformaram em uma pessoa melhor e me deram força para passar por esse momento. Sem nunca deixar de fazer todas as questões médicas e tradicionais. A medicina tradicional, normalmente, aceitando ela como mais uma forma de me curar, entendeu? Sim. Então, eu me curei pela alma, pela mente e pelo corpo. Eu considero que foram curas que precisavam estar aliadas para passar por isso. A gente tem algumas imagens, inclusive, de amigos das pessoas, porque essas pessoas ao seu redor também fizeram muita diferença. Totalmente. Porque eles não podem ganhar um baque junto com você, não é? Olha, foi uma transformação. Olha uma foto linda com a minha irmã e com a Ju. O pessoal da OPECAM que fez a minha radioterapia. Não tem uma foto do pessoal do COP, mas vou ficar devendo, mas eles foram meus guias também. Aí uma foto com o pessoal na qual eu fiz o curso de doula durante o tratamento. Durante o tratamento? Foi agora no começo do ano, eu ainda estava fazendo a radioterapia. E eu fiz o curso de doula, né? E foram pessoas, desculpa. Não. Mas foram pessoas que sem elas eu não poderia ter passado por isso, né? Foram minha base e junto comigo também se transformaram. Então, você meus pais... se transformou e eles se transformaram. Exatamente. E hoje assim eu vejo como
para nós foi uma forma de nos unir ainda mais, principalmente família, sabe? A conexão entre vocês, a conexão de família, as pessoas que estiveram ao meu lado, como foi e como tinha que ser, né? E a minha filha, o meu esposo, né? Eu me emociono também aqui, mulher, você para. Eu sabia que ia dar nisso. Porque assim, é tão importante, especial quando a gente vê que o seu esposo te deu força, a sua filha estava ali te dando força, porque você olhava com certeza para ela e falava assim, eu não posso desistir de nada, porque eu tenho alguém por mim também, e você por ela. Então, nisso tudo, é uma conexão de forças que acontecem, que é muito importante, né? É muito importante. Eu não sei se eu teria chego tão longe se não fosse por esses caminhos. Eu não sei se eu estaria curada hoje. Então, eu digo assim, que a minha cura se deu por isso, pelo elo que eu criei, pela transformação que aconteceu na minha vida, pela oportunidade de ter um tratamento digno como eu tive, né? Pela medicina tradicional, por eu ter as terapias que me auxiliaram, por Maria, que foi a mentora do meu milagre, eu digo que ela que trouxe o meu milagre, Maria, minha mãe, minha guia espiritual, minha guia de luz, e, enfim, todas essas pessoas que participaram da minha história, se eu fosse citar aí minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu cunhado, meu esposo, minha filha, por eles e com eles, eu consegui chegar até aqui. E aí quando você vê essa imagem do tumor que ele sumiu, que ele acabou, 100% né? 100%. O que passa na sua cabeça? Porque aí a gente tem a imagem do antes e o depois, né? Antes do jeito que ele estava, já grande, estava ficando grande. Bem grande. E aí a quimioterapia já resolveu, depois você fez rádio para continuar todo esse processo. Ele desapareceu. O que você tira de tudo isso, Renata? Porque a gente sabe que é uma etapa, foi um ano da sua vida, baseado nisso. Exatamente. O que você aprendeu nisso? Eu aprendi eu aprendi tanta coisa, Thiago. Mas eu acho que o básico de tudo é que a gente precisa respirar mais, parar mais, olhar mais ao nosso redor, dar valor àquilo que nós temos diariamente, aqueles pequenos momentos, aqueles pequenos gestos, porque quando você recebe uma notícia forte dessa, tudo tira de você, tudo é tirado de você, entendeu? Tudo como se fosse vem aqui. Olha para você, sinta, né, seu corpo, sua mente, eles estão ligados e você precisa se unir com a sua família e criar uma história. Porque muitas vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente não cria essas histórias de vida. A gente esquece de viver um momento bacana, porque a gente tem um compromisso, tem que correr, tem que fazer assim, fazer. E a gente não vê o filho brincando de uma forma legal, a gente não brinca com a criança, a gente não cria uma história com o filho, a gente não cria uma história com os pais. Ver as coisas pequenininhas da vida. Exato, aquele café da manhã com a família, aquele almoço, e aí de repente você está lá fazendo uma aplicação de quimioterapia e desejando estar almoçando com a sua família, e desejando estar tomando um café da tarde com a sua filha, entendeu? E ao contrário, você está ali. Então isso é um chacoalhão. Olha, você tem que valorizar o que acontece no dia a dia. Eu aprendi também muito, assim, a valorizar o divino, entendeu? O que nos move, o que nos rege, a natureza, o corpo, a mente, essa ligação que a gente tem que criar entre né, essas coisas que a gente deixa abandonado pela correria. A gente às vezes passa pela nossa vida, a gente passa pela nossa vida, a gente não vive a nossa vida. E viver ela nos transforma em pessoas melhores. Você abrir o olho de manhã e saber que você está vivo. Respirar. Isso é o principal. Todo dia, quando você acordar e você tiver a oportunidade de viver um novo dia, já é renascer, é você estar renascendo. Então, eu considero como um renascimento. Foi uma fase de crescimento pessoal, espiritual e um renascimento para mim. Tem tanta coisa, sabe? Tanta lição. Tanta lição. E uma das coisas que eu acho importante da gente mostrar para vocês e falar sobre isso para vocês é que essa história da Renata é uma história de tantas histórias que acontecem aqui em Cascavel, no Brasil, no mundo inteiro, e fazem a gente pensar. Porque eu já estive gravando em uma clínica
E aí você se coloca no lugar dessas pessoas que estão fazendo quimioterapia, você não tem ideia de todas as mudanças que essas pessoas precisam enfrentar. Exato. Porque quando você descobriu isso, você teve que fazer uma série de mudanças. Mudar a amamentação da sua filha, mudar a sua rotina de vida, a rotina das pessoas ao seu redor. Então as pessoas não entendem, muitas pessoas não entendem que simplesmente você está acordando todos os dias é algo grandioso. Exatamente. É algo valoroso e que a gente deixa de valorizar por estar todo dia ligado no 220, né? Eu preciso construir, eu preciso fazer, eu preciso crescer profissionalmente, e daí a gente esquece um pouquinho esse lado pessoal, esse lado família, esse lado de fé, de humanização, né? Então tudo isso só tem acrescentado na minha vida e me feito crescer muito. E eu falo que cada dia que passa hoje, eu aprendo mais uma lição. E eu não digo que o meu tratamento, a minha história é melhor do que de ninguém, né? Muito pelo contrário, a minha é desse tamanhozinho, tem histórias mais fantásticas ainda de superação dentro do câncer, né? Da história do câncer dentro de outras tantas doenças que a gente vê. E tem história para contar. Mas você é uma vitoriosa. Muito vitoriosa, muito feliz também. Parabéns Obrigada. por você, sucesso para ti e que a luz esteja sempre contigo como está hoje e das pessoas que estão ao seu redor também. Está comigo e conosco. E eu queria muito, se você me permitir, fazer um agradecimento especial a todos que me acompanharam durante o meu tratamento. A Lia, que foi uma pessoa que me deu a oportunidade de falar sobre o meu tratamento, sobre a minha história. E dizer que sem essas pessoas eu não estaria aqui. E isso é o mais importante. Obrigado por você compartilhar com a gente essa história. Obrigada, tá? Gente, vamos para um rápido intervalo. Depois dessa história linda aqui com vocês. Já já a gente está de volta para falar justamente sobre uma terapia complementar alternativa que é o Reiki. Já já para vocês.